eu sei que o cara que vai lá ele já tem um encontro, ele não gosta da orelha dele, Isso. ele não gosta. Só que ele vai lá e faz, tudo bem, ficou certinho, ficou dentro de um padrão. Depois de um tempo ele vai lá e fala assim, cara, deixa eu te falar, eu vivi tanto tempo com a minha orelha daquele jeito que eu não me acostumei com essa nova imagem minha. Esse cara então é irreversível. É reversível dentro de um prazo. O que é esse prazo? É o que eu falei antes. A cartilagem vai de 6 a 8 meses para ter processo total de cicatrização. Dentro de 90 dias, o paciente... Inclusive, eu nunca tive. Na verdade, tive paciente. Dos 5.000 pacientes que eu atendi, eu tive um que pediu para remover. Sério? Teve um que... Quis voltar. É porque... Que louco isso, cara. O que acontece? O paciente está acostumado... Ele usava óculos, ele não estava dando para pôr o óculos direito. Não, dá para usar. O paciente já sai com óculos. Então, o que acontece? É uma mudança muito grande. Muito grande. Por quê? Se vocês observarem os casos que tem no Instagram, quando faz o procedimento de orelha, deixa o rosto por completo, a face por completo mais harmônica. Então, dá uma mudança. Você acha que fica mais harmônico? Você acha que a orelha... retinha é a harmonia do corpo. Fica muito mais harmônico, porque é perceptível em todas as fotos de antes e depois que eu coloco. Eu tava pensando nisso hoje, assim, por exemplo, sei lá, pega um procedimento de silicone. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Isso. Se arrependem, né, de ter feito tudo. Agora, orelha, eu tava pensando assim, pô, será que alguém gosta de ter a orelha, digamos... Eu não sei se tem um nome científico pra isso, orelha aberta ou orelha de abano. Eu acho o nome orelha de abano um nome muito feio, mas se você vai ler na literatura, fala muito esse nome. Orelha de abano. Tá na literatura isso aí. Então, eu falo assim, pô, será que tem alguém que gosta, assim, que acha bonito, que acha bacana? Porque todas as pessoas que eu conheci durante a minha vida, principalmente na escola... que tinha orelha de abano, putz, cara, sofri demais, assim, sabe? Sofre. Demais mesmo. Sofre porque é muito comum, esse procedimento ele pode ser realizado, a cirurgia também pode ser realizada em crianças a partir dos 6 anos, que está o processo completo ali de crescimento da orelha. Então, tem pacientes que com 6 anos de idade já chega no consultório ou na avaliação, falando, doutor, minha orelha parece uma orelha de macaco, eles me chamam de Dumbo. Como que faz? Eu quero arrumar. Como é uma criança, ela não sabe que existe a otoplastia e a otomodelação. Então ela fala, mamãe, minha orelha é grande, minha orelha está me chamando, apelido. Então, isso gera traumas que o paciente, eu atendo criança e adulto. Eu vejo que vários adultos carregam esse trauma desde a infância. Então é um assunto muito sério. No adulto é trauma mesmo? Trauma, porque... Ou o cara vira e fala assim... Porque eu tô pensando aqui o seguinte, pô, 6 anos. Pra mim, 6 anos, talvez é mais a mãe e o pai que leva e fala, ó... Tô vendo que tem, deixa eu proteger antes de sofrer um bullying. Não sei se o de 6 anos já tá sofrendo bullying pra falar isso. Existe a criança que já tá sofrendo... E existe o pai ou a mãe que quer evitar o sofrimento, porque é genético. Então, às vezes o pai tem ou a mãe tem, então eles já passaram por aquilo ali, então eles querem livrar o filho daquele caminho. O pai sofreu, a mãe sofreu, ó, meu filho tem, eu já sei o que vai rolar, eu quero que tire. Já sei o que vai rolar, vamos evitar para não acontecer isso com ele. Pô, mas se ele teve também, ele já não, sei lá, fecha um pacote lá, já faz no meu filho e faz em mim também? Eu já fechei orelha de 8 pacientes da mesma família. Caralho. De 8 pacientes. Um fez, e ele já chegou lá no consultório falando, ó, se ficar bom... vai vir uma galera. Eles falaram pra mim vir que eu sou mais corajoso e eu fui meio que o cobaia. Família de orelhudo. No outro mês que eu voltei na cidade, atendi todo mundo. Cara, eu já vi falar em propaganda boca a boca. Propaganda de...
Piadinha de quinta série, velho. Que piadinha não, sem graça. Não, orelha foi foda, velho. Não, um já passa, pô, não, vai Tomara lá. Tomara que vai ter muito hater em você, velho. Vai lá no Instagram do Robertinho, dá hater nele. Não dá, porque os caras sabem que eu tenho um bom coração. E quando eu falo isso é pra incentivar as pessoas a mudarem de vida. Mas o lance é esse, cara. E já teve alguém que você fez assim e que o cara chorou mesmo na hora que saiu o resultado? Chorar é comum no consultório. É comum, porque a pessoa... Se ela não fez a autoplastia, foi por alguns motivos. Ou financeiro. Por que eu falo financeiro? Financeiro eu falo porque quando é autoplastia tem que fazer uma internação, tem o custo do hospital, o anestesista, então eleva o custo muito acima. A autoplastia tem que ir no centro cirúrgico. Isso. Ela não tem alguns casos que dá para ser realizado com anestesia local, aí não tem necessidade. Então, são vários motivos que daquela pessoa não ter feito. O medo, o financeiro ou o tempo. Com a automodelação o paciente faz em 1 hora de prazo. Ele ainda consegue ver logo após que realiza o procedimento. Ele pega o espelho e consegue ver. Na autoplastia, ele vê após remover a faixa após 7 dias. Cara, mas eu penso é o seguinte, você falou que o financeiro é um dos motivos, com certeza deve ser o principal. Na plástica, né? É, com certeza. É o principal. Mas eu penso assim, às vezes um cara mais velho também, eu acho que às vezes o homem, ele fica meio, igual você falou desse seu paciente que foi aí, que era o mais corajoso. Não, vai lá, você é corajoso, você não tem medo de fazer isso. Eu acho que, não sei se o homem... A mulher, ele acomodou com a aparência dele. Eu acho que a mulher é mais preocupada, mais vaidosa, sabe, do que o homem, na maioria das vezes. E o homem, como ele já passou muito tempo, ele não é tão vaidoso como a mulher, ele acaba não mexendo, e não que isso não incomode ele mais. Ele continua sendo incomodado, mas ele acostuma a viver com isso. Mas eu te falo que a orelha é diferente. O meu público, 70% é masculino. Porque o homem, 99% ele usa o cabelo curto. A mulher, ela consegue esconder. Ela tira... O homem, ele não consegue. Na hora que ele chega na barbearia, faz o degradê, corta o cabelinho curto, ali é a hora que mais incomoda o paciente. Porque ele tá na frente do espelho, tirou o volume do cabelo e ele tá vendo ali a orelha. É uma das horas que o paciente se sente mais incomodado com a orelha, é quando ele vai na barbearia. Porque ele tá de frente pro espelho e com o cabelo curto. Porque meu cabelo assim, ele mostra um pouco da orelha. Mas se eu vim aqui colocar uma máquina, vai mostrar muito mais. Realça mais. O fato de você usar o óculos ou alguma coisa assim, você falou que, por exemplo, que a orelha demora 6 a 8 meses, não é? Pra cicatrizar a parte de cartilagem. É porque depois desse ponto ela vai ficar, a cartilagem vai ficar moldada do jeito que ela deve ser. Do jeito que você construiu, né? Isso. O fato de você fazer isso e que a cartilagem se adapta a esse novo sistema, o fato de você usar um óculos, alguma coisa, pode vir a mudar o formato da orelha? Não vai afetar porque o óculos ele é só um apoio, né? O óculos ele é só um apoio. Então não vai afetar. O paciente pode sair do procedimento com óculos. Eu só peço a atenção durante 10 dias e higienizar a haste do óculos com álcool. Mas não afeta nada. Agora uma máscara bem apertada, aí já é diferente. Aí já afeta no resultado. Pode ter recidiva, a orelha voltar. Pô, máscara foi um problema pra orelha também, né? Eu acho que quando eu tava usando máscara, eu até evitava de sair porque sempre machucava, assim, a orelha, assim, a máscara. Né? É porque a máscara, ela é meio que um padrão único de tamanho. Então, quando o paciente, às vezes, tem um rosto maior, um queixo um pouquinho mais elevado, ela vai forçar mais. Mas não vai ser a ponto de abrir uma orelha que estava fechada. Mas um paciente que fez o procedimento, e a gente, na época da pandemia, a gente indicava aquela máscara N95 ou qualquer outra máscara similar que não tem apoio na orelha, e sim na cabeça. Pô, e quando o cara tem a orelha muito grande, assim? Porque além de ter as diabano, eu tinha um amigo que ele tinha diabano
E era enorme, assim, a diabandinha, sabe? Eu lembro que ele tentava deixar o cabelo crescer. Abraço pro Dalton aí, se você estiver vendo isso aí. Ele deixava o cabelo crescer e o cabelo ficava... Cara, não tinha jeito, assim, o cabelo não conseguia tampar a orelha dele, sabe? Que ela, além de abana, ela saía pra fora, assim, o cabelo era muito grande a orelha do cara. E ele sofreu pra caralho com isso aí. Foi muito bullying que rolou com ele na época. Você acha que até um caso desse que a orelha é muito grande, dá pro cara fechar ela ali e resolver esse problema? A questão disso aí tem que avaliar cada caso pra ver se é possível. Porque a orelha tem uma variação enorme. Eu já atendi mais de 5.000 pacientes e até hoje me surpreende. Ainda vejo a orelha muito diferente uma da outra, entendeu? Então tem uma variação muito grande. Se você olhar a sua, a dele e a minha, é completamente diferente uma da outra. Digital, não tem parecida. Isso é louco, você falou. Inclusive, a sua não te incomoda, mas é um pequeno detalhe. Não, mas deixa eu te contar, se você olhar a minha, você não precisa olhar a dele e a minha pra você ver que é diferente. Se você olhar só a minha, você já vai ver que elas são completamente diferentes uma da outra. A sua da direita e da esquerda são diferentes? Parada, é muito comum no consultório, inclusive, nós vamos marcar pra ir lá. Se você não gostar, nós vamos reverter o procedimento. Não, eu não... Pode deixar que eu revirto. Por quê? Essa técnica não é uma técnica somente para orelha aberta, muito aberta, para a famosa orelha de abano. É uma técnica que são pequenos detalhes, mas que vai trazer grandes diferenças. Esses dias a Gabi Brant me procurou. Pô, eu ia falar isso agora, ela que é uma muito famosa, não foi? Isso. Teve lá? Eu fiz um grande amigo dela, o Higueira, um abraço pro Higueira, se ele estiver assistindo aí. O Higueira chegou na casa dela e ela com travesseirinho. Desse jeito aqui, esse travesseirinho. E ela, Higueira, o que você tá com esse travesseiro? Eu falei assim, eu fiz a minha orelha. Eu falei assim, mas como assim você fez essa orelha? Eu falei assim, eu fiz, sem corte e resultado definitivo. Ela falou assim, eu quero isso. Só porque se você for olhar no Instagram dela, a orelha dela não é uma orelha aberta, uma orelha de abano. Mas são pequenos detalhes que fazem grandes diferenças. Ah, mas então, a dela ficava um pouquinho pra fora ali, né? Muito pouco. Mas ninguém a Bianca tinha... Dava pra ver, assim, que ela prendia o cabelo. Ela ali. nunca tinha um trauma. Ela nunca tinha chegado a alguém e falado isso com ela, pelo que ela me relatou. Só porque ela gosta de fazer aqueles penteados. O cabelo mais lambido, um rabo de cavalo, um conforto de ir pra academia. Só que incomodava ela um pouco nessas horas. Era um rolê dela ali. Não, era uma coisa dela que ninguém tinha chegado a falar diretamente pra ela. É uma coisa muito pessoal. E é muito comum isso no consultório. O paciente chega para realizar o procedimento e fala que todo mundo falou pra ele o porquê que ele ia fazer. Mas é muito pessoal. A pessoa se olha no espelho e se incomoda. Às vezes o paciente fala pra mim, doutor, eu preciso fazer? Eu falo assim, peraí. Eu não posso te dar essa resposta ainda. Você se incomoda na hora que tira uma foto? Você se incomoda na hora que você se vê no espelho? Você me incomoda. Assim, então você tem que fazer o procedimento. Porque é uma coisa que te incomoda. Opinião dos outros, infelizmente, você não pode levar em conta nessas horas. Porque a hora de tirar uma foto, a hora de se olhar no espelho, é você e você. Aí eu respondo assim. Mas o fato das pessoas, então, não é o fator principal. É sempre a própria pessoa que tem que se incomodar. Isso. Tem os dois lados, né? Tem o trauma, a pessoa, o adulto que já chega com trauma, a criança que já tá traumatizada. Tem relatos de criança que não quer ir na escola mais. Porque sofre muito com a orelha. Muito apelido. Isso, geralmente... 90% é homens, meninos, porque usa o cabelo curto. E tem o paciente que é só um detalhe. Então tem, de todos os casos, tem trauma, tem o pequeno detalhe que quer ter uma melhora. Às vezes o paciente emagreceu muito, a orelha aparece mais, o paciente desperta esse desejo. Já tive vários pacientes que realizaram bariátrica. Quando diminuíram o peso, a orelha ficou mais aparente, entendeu? E aí a gente
me procurou para realizar o procedimento. Não tinha despertado esse interesse, mas quando emagreceu... Quando eu era moleque, eu usava boné, eu usava ele em cima da orelha. Todos os pacientes. Tá ligado? Eu punho o boné assim, põe a orelha dentro eu ali, punho né? a ponta da orelha assim, velho. Sim. Mas que lá chegou um ponto que não dá não, velho.